Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estou aqui para dar continuidade à nossa campanha O Caminho. Nós estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo, dos Evangelhos, com o objetivo de, até o final do ano, completarmos a nossa leitura devocional dos 4 Evangelhos e vivermos a experiência de uma imersão na vida, na obra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos hoje no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. E eu quero chamar a tua atenção para o que nós vamos chamar aqui de o dilema do profeta sem honra. Por quê? Olha que interessante como esse texto começa. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha só, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde, portanto, fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Olha que interessante esse texto. Quantos já não usaram esse termo, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Mas por que isso? Por que essa dificuldade em reconhecer o Cristo, o Messias de Deus, no Jesus, filho de José e de Maria? O que eu percebo que é interessante pensarmos nesse texto, inclusive para fazermos uma aplicação para a nossa vida, é a dificuldade de ver a realidade espiritual atuando no natural, no conhecido, no familiar, no cotidiano. Olha só o que eles falam, o que o texto diz: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, parece que quando eles olhavam para Jesus, eles não conseguiam ver em Jesus, filho de José e de Maria, o Filho de Deus, o Messias, o ungido. E muitas vezes, na nossa vida diária, na nossa vida familiar, na nossa vida em casa, nós temos dificuldade de ver Deus nas pessoas que para nós nada mais são do que o meu filho, ou meu irmão, ou a minha esposa, ou o meu sobrinho, ou o meu parente. O grande desafio é vermos a obra de Deus, vermos o Espírito de Deus, vermos Cristo nas pessoas que conhecemos. Porque muitas vezes, por conhecermos as pessoas, temos dificuldade de ver o Cristo que está nas pessoas, de ver o Espírito de Deus que está nessas pessoas. Olhando para esse contexto, parece que há uma dificuldade em ver o Messias, ungido de Deus, do reino de Deus, no carpinteiro. Parece que há uma dificuldade. Eu olho para ele e eu só vejo o carpinteiro. Eu não vejo o Messias ungido, o rei do reino de Deus. Não consegue ver aquilo que Deus é ali, mas só apenas aquilo que eu cresci vendo e conhecendo na minha vida cotidiana. Há uma dificuldade em ver o Filho de Deus no Filho de Maria. Há uma dificuldade de ver Deus atuando poderosamente nos
naquele que cresceu entre nós, naquele que seus parentes estão aqui entre nós todos os dias. Então, o que me chama a atenção é que muitas vezes há uma dificuldade em ver Deus na vida das pessoas que nós já conhecemos. E por causa disso, talvez muitas pessoas tenham dificuldade em viver, em assumir essa realidade de filhos de Deus, de homens de Deus, de pessoas do reino de Deus em casa, entre os seus parentes, entre os seus familiares, porque muitas vezes em casa é o lugar onde as pessoas que conhecemos, que vemos crescer, que caminhamos com elas, são subestimadas, são desacreditadas, e você vê aqui que há um jogo de 3 palavras que me chama a atenção, que é a questão da honra. Ou seja, não há o reconhecimento daquilo que Deus é na vida do outro. E isso gera o desprezo. E onde há esse desprezo, cria-se um ambiente de incredulidade. Eu não consigo acreditar naquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Por quê? Porque eu conheço a sua história natural, a sua vida, quem Ele é. E muitas vezes, por causa disso, eu não consigo honrar no sentido de reconhecer o que Deus está fazendo na vida do outro. Então, que nós possamos começar a reconhecer, a valorizar e a honrar os profetas da casa. Honrar os nossos filhos como pessoas de Deus, como homens de Deus. Honrar os nossos irmãos que crescem entre nós, que vivem entre nós como pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Honrar aos nossos pais, os pais, aos filhos, aos irmãos. Que a nossa casa não seja um lugar onde a gente possa subestimar o que Deus está fazendo na vida do outro, ou desprezar o que Deus está fazendo no outro, por sabermos o histórico da vida do outro. Mas que possamos valorizar todos os dias tudo o que Deus está fazendo na vida do nosso próximo, dos nossos familiares, principalmente daqueles que estão dentro da nossa casa. Deus pode fazer coisas tremendas na vida das pessoas que nós conhecemos a sua história. No carpinteiro, no filho de José, no filho de Maria, no irmão de Tiago, aqueles que você já conhece. Deus pode nos surpreender fazendo coisas incríveis na vida das pessoas que estão próximas de nós. Que Deus te abençoe e vamos seguir juntos nessa jornada de leitura e de imersão na vida, na obra e nos ensinos de Jesus Cristo. Deus te abençoe.